Olá, sou Lucas, parte do grupo 9, junto ao Wallace dos Anjos e Gustavo Brunetti. Nosso trabalho traz o problema da mochila, a fim de provar que este caso é NP completa. Primeiramente, vamos tentar entender do que se trata o nosso caso. O problema da mochila pode ser representado da seguinte maneira. Imagine estar em uma caverna cheia de tesouros com apenas uma sacola. O seu objetivo é colocar o maior valor possível em objetos preciosos dentro da sacola, sem que a mesma acabe rasgando. Alguns objetos podem ser mais pesados e terem um valor pequeno. Porém, outros itens dentro da caverna podem ser bem leves, mas ao mesmo assim serem extremamente valiosos. O problema da mochila examina essa situação com o objetivo de mostrar quais seriam as melhores soluções para este problema. Digamos que temos uma mochila com peso máximo de 8 kg e os objetos que serão colocados na mochila têm o seu valor e peso à mostra à direita no slide. Se colocarmos, por exemplo, os objetos 1 e 2, teremos um valor de 18 e um peso de 9 kg. O saco, então, passa do limite de peso e, portanto, nada será adquirido. Porém, se colocarmos os itens 1 e 3, o preço total será de 22 e como o peso total dá 8, a sacola permanece intacta. O problema da mochila pode ser aplicado, mesmo que indiretamente, em várias situações, como por exemplo, quando nós arrumamos malas para viajar. Procuramos colocar a maior quantia de coisas dentro da mesma mala, sem que ela ocupe muito espaço. Ou quando também são carregados navios cargueiros ou caminhões com materiais que serão transportados, onde a ideia é transportar a maior quantia de coisas em uma menor quantia de viagens. Então, a maneira que são colocados, a forma que são distribuídos e o peso de cada um dos containers farão diferença na tomada de decisão. Uma outra forma de pensar neste caso são quando um ladrão tenta roubar algo de uma casa. Ele tentará procurar um objeto mais valioso que seja fácil carregar. Um anel com diamantes, por exemplo, é fácil colocar no bolso e sair e correr quando for necessário. Porém, se tentar levar um computador inteiro, fica difícil passar despercebido uma coisa dessa debaixo do braço. Agora que conhecemos a ideia do problema da mochila, vamos tentar entender o porquê esse problema faz parte dos problemas não polinomiais e como conseguiremos chegar nessa conclusão. Aqui temos um pequeno código em Python que demonstra a implementação da verificação de uma solução para o problema da mochila, a fim de verificar se ela é válida ou não. Novamente, com o peso máximo sendo 8, temos uma tabela, com cada item tendo seu peso e valor específico. Em seguida, a função solução é chamada para determinar se os objetos 1 e 0 cabem juntos na mochila. Veja que, pelos pesos, o total ultrapassa o limite máximo da mochila e, portanto, essa solução em específico é inválida. Note que essa operação é constante por conter apenas um condicional. Dessa forma, para verificar cada solução do problema, o tempo será polinomial O de n. Uma verificação de condicional seria necessária para verificar cada solução. Se para verificar que um set de soluções a complexidade é O de n, então o problema é NP, já que O de n é uma complexidade que faz parte do grupo de complexidades polinomiais. Ok, agora que nós sabemos que o problema da mochila é NP,
vamos verificar o que é o problema da satisfiabilidade. O problema da satisfiabilidade é um problema NP completo conhecido, que basicamente é uma fórmula proposicional de cálculo utilizando variáveis booleanas. Como ele funciona? Aqui nós temos um exemplo. O problema da satisfiabilidade recebe uma quantidade de entradas booleanas e ele, por meio dessas entradas, ele tenta verificar qualquer equação que for dada para o problema, se manuseando os valores de x1, x2, x3 até xn, nós conseguimos obter o resultado verdadeiro para a equação. Então, aqui nós temos como exemplo essa equação que é x1 ou x2 barrado ou x3 e x1 barrado ou x2 ou x3. Então, o que nós temos que fazer aqui? Verificar se alterando os valores de x1, x2 e x3 para 1 ou 0, nós conseguimos obter o resultado verdadeiro para essa equação. O problema da satisfiabilidade pode ser reduzido para uma tabela verdade, como observado aqui. Como que isso será feito? Nós vamos colocar os valores de x1, x2 e x3, nesse caso, e vamos verificar qual é a saída dado determinados valores para x1, x2 e x3. Por exemplo, se colocarmos x1, x2 e x3 como 0, a saída será 1. Por quê? Porque se substituirmos aqui 0 ou 0 barrado ou 0, isso tem que dar 1, e 0 barrado ou 0 ou 0 também tem que dar 1, porque 0 barrado é 1. Então fica 1 e 1, que tem que ser igual a 1. Portanto, se substituirmos x1, x2 e x3 por 0, nós temos a saída como verdade. E, da mesma forma, se alterarmos os valores de x1, x2 e x3, como mostrado aqui na tabela, nós temos todas as possibilidades e os resultados correspondentes a essas possibilidades. Nós podemos, então, utilizar essa tabela verdade para exemplificar esse problema e representá-lo de outra forma. Aqui nós temos uma árvore que representa o problema da satisfiabilidade. Como ela faz isso? Ela pega e cada caminho do nó pai até o nó folha será uma possibilidade para os valores de x1, x2 e x3. Por exemplo, o caminho mais à esquerda aqui representa x1 igual a 1, x2 igual a 1 e x3 igual a 1. Agora, esse caminho aqui é x1 igual a 1, x2 igual a 0 e x3 igual a 0. Dessa forma, podemos observar que o problema da satisfiabilidade para qualquer equação pode ser representado por meio desse formato de árvore. Como? Essa tabela aqui foi representada por essa árvore aqui. Agora, analisando o problema da mochila, nós temos o seguinte. Como visto no início, dado esse exemplo aqui, nós podemos representar a saída do problema da mochila como sendo um combinacional de 3 valores, nesse caso, das entradas. Se tivesse mais entradas, seriam mais entradas aqui representadas. Nesse caso são 3, então representamos as 3 entradas. E quais são as possíveis respostas? Basicamente as combinações para as quais x1, x2 e x3 podem ser 0 ou 1. Então, como denotado aqui, x1 é igual a 0 ou 1, x2 igual a 0 ou 1 e x3 igual a 0 ou 1. Então, se nós representarmos isso numa tabela verdade, nós conseguimos colocar dessa forma aqui. Aqui são os possíveis valores de x1, aqui de x2 e aqui de x3. Então, se colocarmos aqui x1 igual a 0, x2 igual a 0 e x3 igual a 0, nós temos que é uma solução válida para o problema da mochila. Então, vamos verificar um exemplo. Se nós colocarmos x1 dentro da mochila e x2 dentro da mochila, nós vamos ter o seguinte peso: 5 mais 4, que vale 9. 9 é maior do que o peso da mochila, que vale 8. Então, essa solução tem que ser inválida. E o valor desses objetos serão o quê? 10 mais 8, que é 18.
Então, se verificarmos nessa tabela x1 igual a 1, x2 igual a 1 e x3 igual a 0, nós temos o resultado falso porque não satisfez uma solução válida para o problema da mochila. Tanto essa tabela verdade como a tabela verdade do problema SAT, a partir delas nós podemos observar qual é a complexidade do problema. Temos aqui 3 variáveis e qual é a quantidade de vezes que nós temos que verificar a combinação dos valores de x1 e x3. Nesse caso, 8 vezes. Se tivéssemos 4 variáveis, teríamos que verificar 16 vezes. Se tivéssemos 5 variáveis, 32 e por aí vai. Então, se associarmos isso de forma algébrica, nós podemos observar que a complexidade do problema da satisfabilidade vai ser 2 elevado a n. E a mesma coisa vale para o problema da mochila. Como ele também é representado por uma tabela da mesma forma, ele tem uma complexidade de 2 elevado a n também, assintoticamente. Então, como o problema da mochila foi reduzido a uma tabela verdade, assim como o da satisfabilidade, nós também podemos representá-lo por meio da mesma árvore que o problema da mochila. Dessa forma, nós podemos relacionar o problema da satisfabilidade com o problema da mochila por meio dessa árvore e, portanto, podemos tanto reduzir o problema da mochila para o problema da satisfabilidade quanto o problema da satisfabilidade para o problema da mochila. Como inferimos que o problema da satisfabilidade é NP completo, então o problema da mochila também deve ser NP completo.